Janeiro, residência médica no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, médico do Serviço de Anestesiologia do Hospital Regional São Paulo, corresponsável pela anestesiologia para a cirurgia cardíaca. Dr. Renan. Boa tarde a todos. Meu nome é Renan, sou médico anestesista do Hospital Regional Xanxerê, Hospital Regional de São Paulo, Xanxerê. Vim aqui conversar um pouco com vocês sobre anestesia para revascularização miocárdica, que é o carro-chefe lá do nosso hospital. Peço já a compreensão de todos que eu não sou professor, a gente teve várias aulas boas até agora no dia. Eu vim mais fazer uma conversa informal, na verdade. Não venho dar uma aula. Até porque eu tive dificuldade para condensar tudo que teria que falar aqui. Mas a gente vai explicando alguns detalhes importantes em relação à nossa parte anestésica, a parte cirúrgica. E eu acho que o mais interessante para vocês vai ser a parte dos procedimentos. Que muito do que foi dito aqui eu trouxe também em vídeo para ilustrar. Vamos começar aqui. Essa definição eu encontrei no site da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, definição da doença arterial coronariana, resultado da obstrução das artérias coronárias, vasos que irrigam o coração. Aqui é uma definição em geral. Na verdade, na cirurgia cardíaca, a gente trata tanto os pacientes que têm a doença arterial crônica, mas que ainda não tiveram infarto, como também os pacientes que já tiveram infarto e precisam de um tratamento definitivo do seu problema. Aqui eu vou falar um pouquinho da estatística. Nos Estados Unidos, o infarto miocárdico é a maior causa de morte de doenças crônicas, na verdade, de doença aguda, né? 1 milhão e 500 mil pessoas morrem anualmente, isso nos Estados Unidos. Só que lá eles são bastante intervencionistas. E você vê que chegam a fazer 400 mil procedimentos anuais. Aqui o procedimento não necessariamente cirurgia, mas também colocação, fazer o cateterismo com a colocação de stent, né? No Brasil, eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade de achar estatística. Encontrei isso no site da DataSUS, estatísticas referentes entre o ano 2005 e 2007, calculavam em 350 mil pessoas anualmente sofrendo infarto no Brasil. E aqui mostrando a diferença, né, a quantidade de procedimentos que a gente faz aqui. Entre 2005 e 2007, nós só tivemos 60 mil, um pouco mais de 60 mil cirurgias de revascularização. Aqui trazendo um pouco da estatística do nosso hospital, onde nós trabalhamos, no Hospital Regional de São Paulo, Xanxerê. Você vem vendo um aumento progressivo do número de casos de cirurgia de revascularização. Em 2009, 50, 54. Em 2011, a gente teve um aumento, mas também por uma questão logística. O serviço pôde começar a operar mais e tudo, mas não explicaria simplesmente esse número, né? Isso mostra que tinha uma demanda reprimida aqui. E a partir do momento que você pôde operar mais, esses pacientes apareceram. Tanto que em 2012, até setembro, a gente já fez 90 cirurgias de revascularização, fora tanto de outras coisas e também o serviço de angioplastia que a gente tem, que isso não tinha dados, né? Porque falando um pouquinho de patologia, né? O que é a doença coronariana propriamente dita, né? É o acúmulo progressivo de lipídios, colesterol,
cálcio e colágeno na camada íntima das artérias do coração. Na verdade, esse processo acontece no corpo inteiro do paciente, mas aqui no caso, a gente está falando do coração. A doença progressiva começa sem sintoma, evoluir do tempo, você vai começando a apresentar luzes são um pouco maiores, já começam os sinais de isquemia, angina, até chegar na frente, né? Eu ilustrando aqui nesse videozinho, que era o infarto, propriamente dito, né? Uma ilustraçãozinha rápida aí para gente. A placa de ateron vai aparecer aqui. Na verdade, no infarto, o que acontece é a ruptura dessa placa com a formação de uma área de inflamação. E a partir dessa área de inflamação, você começa a ter o acúmulo de fibrina, de plaquetas, e isso sim que dá o entupimento, que dá o infarto, né? E a área de irrigação dessa sua artéria coronária vai ser correspondente à lesão que você vai ter no músculo cardíaco, né? Provavelmente. Você teria praticamente tem dois tipos de fatores de risco, né, que seriam os não modificáveis e os modificáveis. Não modificáveis, você, como o professor anteriormente falou, você não tem como mudar a idade nem o sexo do paciente, né? História familiar, você até pode ajudar nesse sentido, porque na história familiar de doença cardíaca, na verdade, não só doença cardíaca propriamente dita, aquele paciente que tem morte súbita, ou que tem uma dislipidemia familiar e tal, mas sim aquele paciente que tem diabetes, que tem a dislipidemia familiar, aquele paciente que também tem hipertensão, história familiar. Né? Em relação aos fatores de risco modificáveis, basicamente esse, o tabagismo. O tabagismo é bastante importante, simplesmente ele aumenta em 70% a chance do paciente vir infartar. Isoladamente o tabagismo. Mas normalmente não é aquilo, né? A gente tem pacientes que tem tudo, né? Sedentarismo, vai também completamente interligado à obesidade central, à dislipidemia, né? Obesidade central representada por aquele índice do perímetro abdominal, né? A diabetes, para a gente é um fator muito importante, porque a diabetes ela faz uma progressão rápida da doença coronariana. E, como o professor falou, você tem aquela questão do infarto sem dor. Isso dificulta muito o diagnóstico na emergência, né? E a hipertensão arterial mal controlada, o paciente que acha que é besteira, mas por qualquer motivo ele venha ter um pico hipertensivo, isso pode desencadear um infarto desse paciente. Aqui, falar rapidamente em relação ao diagnóstico, até porque a gente acabou de ter uma aula brilhante aqui, do dor precordial típica, né, dor de hipopressão, com recessa com uso de nitratos, com irradiação para o membro superior esquerdo, passo lateral, passo medial, e pescoço. Você pode ter, às vezes, dor supraesternal, pacientes tendo vômitos, isso são as características da dor. Em relação às alterações eletrocardiográficas, a gente acabou também de ter uma aula maravilhosa, mas relembrando, né, duas derivações apresentando supra de ST, ou inversão de JT, ou um bloqueio de ramo esquerdo, ou um bloqueio de ramo direito novos. Em relação à derivação enzimática também, acabamos de ter essa aula ótima aí, mas não custa lembrar, os hospitais que têm, né, mioglobina, troponina, para aqueles hospitais mais simples que não têm a possibilidade de ter isso no seu laboratório, vai fazer para CPK, CKMT mesmo, porque já vai ser de grande ajuda. Aqui, ilustrando um pouco a área da dor, né? Nesse outro slide, mostrando a progressão da doença, né? Do infarto, propriamente dito, né? A inversão de onda T ou o subdirecionamento de ST, progredindo para a onda Q e até chegar a normalização, a retorno do ST para a base, mas com aquela onda Q persistente, né? Já seria uma cicatriz, né, no coração. E aqui, agora a gente vai começar a falar propriamente do
foco da aula, o foco da conversa que a gente teve. São os tratamentos definitivos para síndrome coronária antes. Aqui, em relação à síndrome coronária aguda, o infarto, como o professor Francisco conversou anteriormente, você pode fazer o trombolítico, né? O mais comum é a estreptoquinase, é mais antiga, é mais barata. Contudo, ela tem uma série de problemas de alergia, de sangramento. Você está no hospital que tem essa condição de ter uma TPAs, uma NKTPAs, são mais modernas, tem menos efeitos colaterais, contudo são mais caras, né? O que impede bastante o uso do trombolítico é o tempo de evolução desse paciente. Você tem que ter 12 horas de administrador. Só que o tempo de ouro são 2 horas. E às vezes 2 horas é o tempo que o paciente pensa em ir ao hospital. Aí você já perdeu esse tempo. Por isso que nem sempre você vai conseguir fazer essa terapia com o trombolítico, né? Uma coisa muito importante, a gente sempre tem que lembrar, são em relação às contraindicações absolutas. Porque, assim, pode ser muito prático você infundir na veia uma medicação que vai resolver o problema do teu paciente, mas tem sempre os poréns, assim. Você não pode destacar em relação a AVC isquêmico, por exemplo, o paciente teve um AVC há 3 meses atrás, não faz esse trombolítico, porque isso vai transformar esse AVC isquêmico em um AVC hemorrágico, esse paciente vai morrer. Cirurgia de grande porte também é outra coisa bastante importante aqui. O paciente que fez uma cirurgia vascular grande, ou uma cirurgia abdominal, torácica, nos últimos 3 meses, o potencial dele sangrar é bastante grande. E aqui, em relação ao trauma, é bastante importante falar. Não é trauma, o paciente infartou, bateu de carro, infartou, não é isso. O trauma, às vezes, é aquele paciente que chegou na emergência e estava parado e você teve que ressuscitar, teve que fazer uma aula de massagem cardíaca. Isso é lesivo, isso é trauma. Isso, às vezes, vai fazer com que você não possa fazer o uso trombolítico, né? Outra possibilidade que a gente tem como tratamento definitivo da doença arterial é a angioplastia. É um procedimento menos invasivo que a cirurgia, assim, teoricamente o paciente seria mais confortável e tudo. Aqui eu frisei as indicações, doença não arterial, doença multiarterial. Em relação às doenças multiarterial, é uma coisa muito importante. Nem sempre você vai poder fazer. Porque se, por exemplo, o paciente tem uma lesão de tronco da artéria coronária esquerda, é totalmente contraindicado você fazer a angioplastia, porque é muito comum após a angioplastia esse vaso voltar a ficar obstruído. E isso pode ser péssimo para o paciente, na verdade. Pacientes com doenças sistêmicas graves, né? O paciente está terminal de câncer e por uma síndrome paralelopásica ou alguma coisa tem que ser revascularizado, a angioplastia é uma possibilidade. Lesões de enxertos, o paciente que já foi revascularizado, já fez cirurgia de ponte safena, para você não ter que submeter ele novamente a uma intervenção cirúrgica, você pode optar pela angioplastia. Em relação ao infarto, infarto agudo, ele sofre um pouco também do mesmo problema do trombolítico. Você tem um período, até 12 horas para você fazer, senão você perdeu esse tempo, aí você tem que avaliar se realmente ainda vale a pena, se a cirurgia não vai ser mais interessante, né? Aqui um outro videozinho que eu vou passar, ilustrando o que é a angioplastia propriamente dita, né? Uma placa de teroma, o catéter com um balãozinho que vai inflar, nesse caso ele ilustrou aqui com o stent, né? Vai deixar o stentezinho para manter a permeabilidade desse vaso. Mas isso não é garantido, mesmo com os stents pode voltar a ocorrer. Aqui é mostrando a angioplastia propriamente dita, a visão da radioscopia, como é que ela é feita. Primeiro ele vai mostrar a angiografia do paciente. Aqui uma área de lesão, aqui bem clara. Aqui. Você vê um estreitamento e daqui para frente o contraste ele tende a passar menos. Daqui a pouco ele vai mostrar a introdução do catéter, né? Essa talvez seja um pouco mais difícil de perceber, mas aqui dentro a pontinha do catéter está chegando até um pouquinho depois da lesão.
Aqui ele vai mostrar, mostrando, balonando a lesão, né? Isso vai ser bem claro, a posição, inflando, encheu, e abriu o estente ali dentro também. Aí comparando o resultado do como estava e como ficou, assim, a angiografia, o esmaecimento do contraste, daqui a pouco, agora. Esse é o antes, né, com contraste passando um pouco, e o depois com o contraste passando bem, chegando até o final da árvore coronariana. Vou passar aqui que esse vídeo é um pouco mais demorado, acho que é importante isso. E, propriamente, já o que a gente veio falar aqui, da parte cirúrgica, né? Eu botei aqui as principais indicações da cirurgia de revascularização, como tratamento das anginas, né, em geral. Aquilo que eu falei anteriormente, que é contraindicação para angioplastia, você tem que necessariamente fazer a cirurgia, que é a estenose da artéria coronária principal esquerda, a famosa lesão de tronco. Insuficiência cardíaca, às vezes aquele paciente cronicamente doente já tem diminuição da função cardíaca, na verdade o coração chega mais apanhando do que batendo, né? Muitas vezes ele vai ser bastante beneficiado. Aqui em relação ao infarto e suas complicações, aqui eu digo no sentido de complicação, por exemplo, de um infarto que chegou a ter tanta necrose que você tem complicação de ventricular, ou uma dilatação do ventrículo esquerdo. Aí não faria muito sentido você fazer um cateterismo no paciente, fazer uma angioplastia no paciente para depois fazer a operação. Faz tudo no mesmo procedimento, né? Anomalias coronarianas congênitas, extremamente raro aqui nesses, vamos dizer, meus 5 anos que eu faço, se eu vi uma foi muito, que seria as artérias coronarianas saindo da posição diferente do que não a artéria aorta, né? Aqui começar a parte propriamente dita. Eu trouxe muitas fotos e alguns vídeos para ilustrar bem o que é propriamente a cirurgia, né? A ideia da cirurgia em si é transpassar a região que tem a obstrução e fazer a região posterior receber sangue, ou com um enxerto ou com a anastomosi da artéria marvada interna, ou com a construção de pontes. Aí você tem vários tipos, tem várias formas de fazer isso. A mais tradicional, você usa a veia safena magna. A artéria radial pode ser usada em alguns casos quando você não tem a safena. E uma que pouca gente usa, pouca gente sabe que é possível, é a gastroepipórica. É uma artéria que faz parte da irrigação do estômago. Você pode secar e introduzir por baixo do diafragma, somente na porção inferior do coração, né? Aqui falar um pouquinho do base do tratamento para o anestesista, né? O que ele tem que estar ligado no tratamento do paciente coronariopata, né? Esse balanço entre o consumo e a oferta de O2, lógico que sempre pendendo para o lado da oferta, né? É melhor que esse paciente tenha aporte de oxigênio do que mais consumo, né? E para isso você vai ter algumas estratégias, né? O que você pode fazer em relação ao suprimento cardíaco? Como você pode aumentar? Fluxo coronariano, como é que você pode intervir nisso? Com drogas, por exemplo, os seus nitratos, ou em relação à técnica anestésica, você pode fazer técnicas que diminuam o volume coronariano. Em relação ao conteúdo arterial de oxigênio, sempre lembrar que aquela paciente já tem uma área de lesão no coração, e você deixa o paciente ainda com anemia, por exemplo, vai só progredir essa lesão, né? Extração de O2 é uma coisa que é local, isso a gente não tem muito como interferir. Em relação à demanda, frequência cardíaca, é sempre bom lembrar que a irrigação do coração é feita na diástole, ou seja, se você tem uma frequência cardíaca alta, você tem menos tempo para essa irrigação. E é aquilo, você vai usar métodos tipo beta-bloqueadores, ou também a própria técnica anestésica para diminuir essa frequência. Tensão da parede, outra coisa, aqueles vasos endocárdicos, quando são submetidos a
tensão de parede alta, pressão alta, hipertensão arterial, eles tendem a ter maior dificuldade de receber aporte sanguíneo. Por isso que você tem que evitar grandes... Na verdade, no paciente cardiopata tem que evitar tanto a hipertensão como a hipotensão, mas no caso aqui, propriamente, eu digo mais da hipertensão, veja. E contratividade é uma coisa que o ideal seria diminuir, mas você não vai diminuir, você não vai querer que o paciente perca a função miocárdica nesse momento, né? Aqui eu vou falar um pouquinho de monitorização, até a gente pode fazer um ganchinho aí com a aula anterior, em relação à medição da PIC, né? Ele falava que a PIC, na verdade, é pressão arterial média menos a pressão craniana. Assim, aqui a gente vai mostrar até como a gente pode pegar essa PIC, né? Como a técnica. Para a gente, as indicações maiores é que durante a cirurgia, a gente tem um período chamado de circulação extracorpórea. E durante essa circulação extracorpórea, o organismo, o fluxo sanguíneo, ele não é pulsátil. Ou seja, a gente não teria como aferir essa pressão por manguito. Além do que a pressão normalmente tende a baixar, ficaria muito difícil você aferir essa pressão usando seu manguito. Outra coisa também importante da pressão arterial é que ela dá a possibilidade de escolher exames seriados, gasometria, exames de sangue. Aqui eu coloquei em relação às vias de acesso, normalmente a gente usa a artéria radial, mas você pode usar a artéria femoral, até mesmo a artéria axilar. Coloquei em relação ao teste de Allen. O teste de Allen é um teste para você evitar que, depois que você passa esse catéter pela artéria radial, você tenha isquemia. Você não, por acaso não testou a permeabilidade, você não sabe se a mão do paciente ela vai receber sangue contralateral pela artéria ulnar e você passa o seu catéter de PAM, pode chegar no final de cirurgia com a mão roxa do paciente, tentando amputar. Isso seria uma das complicações, né? Aqui eu vou mostrar rapidinho a técnica, né, de punção, propriamente dita, da PAM. O colega está palpando aqui o pulso radial, depois de ter feito o teste de Allen, lógico. Um cateter normal, um alocate, gel, como vocês chamam, ele vai transfixar essa artéria radial que ele está palpando. Uma hora a gente vai ver aqui o fluxo de sangue. Aqui encheu aqui o canhão da veia, da agulha, perdão. Ele tirou o guiazinho e vai tracionar. Ele transfixou, ele passou pela artéria. Aonde ela começar a ter fluxo, ele vai voltar com aquele guia para poder descascar para dentro da artéria. Assim, isso pode parecer fora da realidade, mas você pode